Olá, uma boa tarde a você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de abril. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Em destaque nesta edição, você vai saber o que vem acontecendo com as primeiras estimativas para a safra brasileira de soja da temporada 2018-2019. Governo federal anuncia a compra de 70 mil toneladas de arroz. Você vai conhecer um programa de mestrado em economia do café oferecido lá na Itália e que tem inscrições, inclusive, gratuitas aqui no Brasil. E vai saber mais sobre os problemas fitossanitários que estão sendo registrados nas lavouras de algodão em Mato Grosso do Sul. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Por aqui, o Agricultura BR começa trazendo para você os destaques do mercado da soja. Vamos ver como é que estão os valores nos portos brasileiros, já que esta segunda-feira ela é marcada por recuperação. Veja conosco como é que vem os negócios com a oleaginosa, começando pelo Porto de Santos, é o maior embarcador de soja do país. No dia 17, há uma semana, nós tínhamos o valor da soja em R$ 86,50 a saca de 60 quilos. Já no dia 18, ele caía para R$ 86 a saca e no dia 19 mantinha R$ 86 a saca. Já no dia 20 recuperava-se, vindo para R$ 86,50, mesmo valor encontrado nesta segunda-feira, de acordo com a Grãos Corretora, valores para o Porto de Santos com regularidade nos últimos 5 dias. Já no Porto de Paranaguá, a semana abriu com elevação no preço pago pela saca de 60 quilos da soja. São 50 centavos a mais na comparação com o fechamento da última semana. A gente relembra agora como foi a comercialização do grão, então, por lá, nos últimos dias. Veja que no dia 17 de abril, na terça-feira da semana passada, Porto Paranaense pagava R$ 86 no valor de cada saca do grão. No dia seguinte, recuou este preço para R$ 85,50. Permanecendo assim também na quinta-feira do dia 19. Já na última sexta, o mercado reagiu com alta. O valor da saca no Porto de Paranaguá fechou a semana negociado a R$ 86 e abre esta semana agora a R$ 86,50. Registro, portanto, desta segunda-feira, dia 23 do mês. A Agricultura BR fala agora a respeito das primeiras projeções para a temporada 2018-2019 da soja. E de acordo com safras e mercados, os embarques para a próxima temporada devem atingir 70 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa, superando, portanto, a temporada atual, considerando os dados da Conab. Veja conosco como é que devem ser esses embarques, aqui já falando da temporada 18-19 para a oleaginosa, de acordo com safras e mercados, a 18-19 deve chegar a 70 milhões e 500 mil toneladas contra 68 milhões e 800 mil toneladas de soja. Aqui uma elevação de 2% frente à campanha atual, de acordo com safras. Essa expectativa de elevação nas exportações de soja pelo Brasil, feita pela Safras e Mercado, tem a ver com a expectativa de uma safra recorde no país no ciclo atual, temporada 2017-2018, e também a ver com dois fatores externos: a quebra da safra argentina, que faz com que o mercado se volte à soja brasileira já disponível, e também em relação à possível taxação da soja norte-americana pelos chineses. Isso faz, portanto, ampliar as expectativas de vendas do grão brasileiro na atual temporada. Já no que diz respeito ao esmagamento de soja pelo Brasil no ciclo atual, Safras e Mercado também projeta uma elevação em 4%. A gente traz na tela agora essa expectativa. Veja que a
2018-2019 é de que o Brasil esmague 43 milhões de toneladas do grão, um volume que do esmagamento previsto para a temporada em vigor a 17/18, que é projetada pela consultoria em 41.280.000 toneladas. Ainda falando da temporada 2018-2019, o quadro de oferta e demanda fica com uma relação de uma oferta superior a 123 milhões de toneladas contra uma demanda de 117 milhões de toneladas. Vamos ver no gráfico aqui como é que fica oferta e demanda para o Brasil. Oferta de 123 milhões 205 mil toneladas, uma alta de 5% de acordo com Safras e Mercados para a temporada 2018-2019. Já a demanda deve atingir 116 milhões e 700 mil toneladas, uma alta de 3% frente à temporada anterior. A gente segue trazendo as informações a respeito desse levantamento de safras e mercados. Você viu ali como é que fica a situação de quadro de oferta e demanda. E agora você vai acompanhar conosco mais um detalhe a respeito desse levantamento, mostrando um pouco do cenário que pode ser construído para a próxima campanha. Nós temos aqui o levantamento que mostra agora a questão do farelo de soja, produção que pode alcançar 32 milhões e 700 mil toneladas, contra uma exportação prevista de 16 milhões e 400 mil toneladas. Para encerrar, vamos falar sobre óleo de soja, mais um elemento do complexo soja. Vamos saber como é que fica esse quadro. São 8 milhões e 500 mil toneladas de produção prevista para uma exportação de 1 milhão e 200 mil toneladas, de acordo com Safras e Mercados, trazendo o seu primeiro levantamento para a temporada 2018-2019 do complexo soja. A Agricultura BR segue falando de soja, agora a soja no estado do Paraná. Vamos saber como é que vem a colheita no estado, de acordo com a AG Rural. É importante lembrar que Paraná teve problemas no início da temporada e também por parte do seu desenvolvimento por fatores climáticos. Vamos saber então como é que vem aqui situação para o Paraná em relação à colheita, que chega a 91% até o último dia 20 de abril, até a última sexta-feira. Comparado a um ano, estava com 1 ponto percentual de atraso, já que no ano passado a colheita alcançava 92% nessa data. A média para as últimas 5 temporadas é de 90%, então vem com 1 ponto percentual melhor do que a média dos últimos 5 anos, aqui falando da colheita da soja no estado do Paraná, dados da AG Rural. Agora a Agricultura BR fala sobre a situação climática, só que lá nos Estados Unidos. Isso porque, desde a última quinta-feira, mas principalmente na sexta-feira, a condição climática, principalmente de temperatura, deu sinais de melhora. O que isso significa? Sinais de melhora que os norte-americanos podem vir a iniciar, ter o cultivo da soja por lá. Nós vamos saber desses dados no final da tarde de hoje, quando souber sair o levantamento mostrando as áreas de cultivo norte-americano e como é que foi o avanço intersemanal. Mas, de qualquer maneira, já há uma circunstância que mostra condições para cultivo de soja. Vamos saber agora com a Graziela Gonçalves como é que fica o clima, então, para os próximos dias nos Estados Unidos, lembrando que é determinante para o fator preço de soja também aqui no Brasil. Boa tarde, Graziela. Olá, boa tarde a todos. Por enquanto, nas imagens de satélite, vemos que no meio oeste americano ainda temos nuvens carregadas, só que o grande problema são as temperaturas que estão muito baixas, inclusive ao longo dessas últimas semanas. Durante os próximos dias não há expectativa de chuvas muito abundantes, mas as temperaturas ainda devem continuar mais baixas até o final do mês de abril. Já no início do mês de maio, além do tempo um pouco mais seco, a expectativa é que a temperatura já não seja tão baixa no período da manhã, podendo então dar andamento ao início do plantio do milho, especialmente ao longo dos próximos dias. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Por aqui, a Agricultura BR segue falando a respeito da oleaginosa nos Estados Unidos. Eu ressalto que esse fator dessa melhora climática por lá mexe com o mercado também. Fatores que mexem com o mercado passam pelo clima, início do cultivo da temporada de 2018-2019, área menor nos Estados Unidos, tudo isso mexe com a operação no mercado norte-americano. Mas como a primeira situação que nós trazemos desde o final de semana é realmente uma melhora climática, significa que eles vão ter condições de iniciar os seus cultivos. Tendo essa situação, se tem uma estimativa de se ter logo, em breve, quando tiver a colheita, mais soja no mercado norte-americano. Então, a primeira reação foi de queda para os negócios com soja. Já acontecia desde a sexta-feira, antes dos principais mapas serem divulgados, mas acontecia hoje também mais cedo. Tanto é que soja recua 5 centes de dólar por posição no mais curto prazo. A posição de maio é negociada a 10 dólares 23 centes o bushel. Julho, 10 dólares 34 centes o bushel. A posição de agosto vem com negócios a 10 dólares 37 centes por bushel. E setembro, 10 dólares 32 centes mais 4 por bushel. Assim ficam os negócios para a soja lá na Bolsa de Chicago. Portanto, com queda, vai perdendo cerca de 5 centes por bushel nesta segunda-feira. Olha, por falar em segunda-feira, toda segunda-feira é divulgada a pesquisa Focus pelo Banco Central Brasileiro. Como é que é feita essa pesquisa Focus? Elas são números que são levantados entre representantes das 100 principais instituições financeiras. É uma espécie de termômetro sobre a economia brasileira. E em relação a alguns números, alguns chamam a atenção. Entre eles, aquele que fala sobre a inflação no Brasil para o ano de 2018, o chamado Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Depois de 11 semanas de queda, há 11 semanas seguidas, se tem recuos nas expectativas de inflação no Brasil. Nesta semana, o dado divulgado nesta segunda-feira cedo é de alta para o IPCA, uma ligeira alta, 0,01%, mas isso já muda um pouco o cenário. Um outro dado importante é que a pesquisa Focus trouxe mais uma vez a situação para o crescimento da economia brasileira, do PIB nacional, para baixo, 0,1% de queda. Vamos ver esses números aqui, um resumo. Nós trazemos aqui o que a pesquisa Focus trouxe nesta segunda-feira. IPCA com 3,49% de alta, a inflação está bem dentro, aliás, está abaixo da média, da meta para o ano de 2018, e um PIB 0,01% menor, 2,75% para o ano de 2018. Um outro dado que nós trouxemos foi o dólar aqui no Brasil, que deve fechar o ano a 3,33 e não a 3,30, como estava sendo dito anteriormente. E esta semana abriu com o mercado de câmbio no Brasil operando com alta para a moeda norte-americana. Esse movimento de elevação segue o que é visto lá fora, ante outras divisas no exterior. A gente acompanha como opera a moeda neste momento, então, ela segue com oscilação positiva, subindo agora 0,67%, negociada na venda a R$ 3,43 mais 8. Lá fora, há um temor de que a pressão inflacionária leve o Banco Central dos Estados Unidos a ser mais firme no aperto monetário. A gente segue de olho na moeda norte-americana ao longo deste dia. Você acompanha como que ela se comporta até o fim do programa com a gente. E o Agricultura BR vai para o primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco, a gente destaca a safrinha de milho no estado do Paraná, que corre riscos por conta de condições climáticas. Bom, você, principalmente que está no Paraná, pode entrar em contato com a Agricultura BR, falando um pouco a respeito dessa falta de chuva que tem por aí. É simples, mande sua mensagem, foto, vídeo no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Não sai daí, nós voltamos já. Você que acompanha diariamente a programação do Canal do Boi sabe que todos os dias de segunda a sexta-feira, no fim da tarde, tem o programa Pecuária BR, trazendo as principais notícias do setor pecuário do Brasil e do mundo. Para saber das atrações de hoje, eu falo agora com Jorge Zaidan, apresentador do programa, junto com a Renata Ferreira, que traz para a gente a programação dessa segunda-feira, né, Zaidan? Boa tarde para você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Fabiano. O Pecuária BR de hoje vai abordar a sucessão familiar. Nossa equipe de reportagens acompanhou a visita de uma consultora
nesse assunto, pesquisadora da Universidade de Campinas, até uma propriedade rural em Mato Grosso do Sul. 3 irmãos não sabem bem o que fazer. Eles vão herdar a terra dos pais e se preparam já para essa sucessão, que, segundo a consultora, demora de 10 a 20 anos para acontecer. Parece simples, mas tem regras, não é, Juliana? Então a gente vai abordar um pouquinho desse assunto no programa. Vamos falar também sobre um acordo agora anunciado pelo Ministério da Agricultura do Brasil, de que o nosso país e o Paraguai vão simplificar o trânsito de animais vivos com o objetivo de reprodução, melhorar geneticamente o rebanho do Paraguai, por exemplo. Isso pode render para o Brasil a exportação até o final deste ano de 45 mil cabeças de animais de qualidade genética para passar essa herança. E ainda vamos falar sobre a decisão da Prefeitura de Santos, que proibiu o trânsito de animais pela cidade. Santos é um porto, teve uma polêmica recente, né? Embarcação de milhares de animais rumo à Turquia. Então, todo mundo acompanhou essa polêmica. Vamos falar desse assunto também. Assuntos importantes, né, Zaidan? Todos os detalhes, então, às 17h50, pelo horário de Brasília. É isso mesmo? Isso mesmo. Obrigada, Zaidan. Espero todos. Recado dado. E a gente segue com cotações de mercado. Um dia de campo realizado na Embrapa Agrossilvio-Pastoril, no estado do Mato Grosso, superou as expectativas. É o que mostra pra gente agora o repórter Valdir Pacheco. Em sua 8ª edição, o tradicional dia de campo promovido pela Embrapa Agrossilvio-Pastoril contou com 4 estações de campo, com 40 minutos cada uma. E o público-alvo foi grandes, médios e pequenos produtores rurais, cooperativas, comunidade científica e acadêmicos. A 3ª estação tratou de culturas anuais, onde foram apresentados consórcios forrageiros de safrinhas para ILP e SPD, Sistema de Plantio Direto, onde o pesquisador da Embrapa, Dr. Flávio Vrurk, citou as culturas que estão mais adaptadas para a região de Mato Grosso. Nós estamos tentando buscar alternativas que trazem algum benefício para o solo, né? que ajuda a melhorar as condições do solo. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui no fundo o nabo forrageiro, que é uma crucífera, que pode ser pastejada e que é uma ótima recicladora de nutrientes. Por exemplo, o potássio pode reciclar mais de 300 quilos de K2O por hectare por ano, né? É uma excelente alternativa consorciada aí com a Paiaguás ou com a Rusienses. Temos também o trigo mourisco, que é uma novidade, que produz bastante também, é tolerante à seca, pode ser pastejada e que combate o nematóide, é uma péssima hospedeira de nematóides. Tem as crotalárias, que todo mundo conhece, tem o feijão calpi, que é a nossa grande vedete, né? Cujos resultados têm apresentados aí bastante interessante, principalmente na produção da soja do ano seguinte. Temos resultados mostrando aí em torno de 4 sacas de soja a mais, né? Um efeito do calpi no consórcio com a Paiaguás, além de um aumento na produção de carne no boi safrinha. Então são vários consórcios que a gente mostrou hoje para o público aqui presente. Nesta mesma estação de consórcios, o pesquisador da UFMT Campo Sinop, Onan Fred, falou da estrutura ideal do solo. A gente mostrou no dia de campo a estruturação reduzindo a resistência à penetração das raízes no solo, o maior armazenamento de água do solo, o aumento do estoque de carbono, ou seja, do humus do solo. Ok? Isso tudo a gente consegue viabilizando essa agregação do solo, ou seja, a estruturação. Aqui tem o exemplo de um agregado, que é o que a gente busca com as plantas de cobertura. Quanto maior o número de agregados e maior resistência de agregados, melhor a qualidade física do solo para uma agricultura sustentável. Técnicas de reposição em APP e reserva legal foi o tema tratado na 4ª estação, que encerrou a 8ª edição do Dia de Campo sobre sistemas integrados de produção agropecuária.
As diferentes estratégias para adequação ambiental por meio de recomposição florestal foram apresentadas por este pesquisador da Embrapa. E uma outra estratégia que vem ganhando bastante escala, né, e que vem se aprimorando tecnicamente nos últimos 10 anos, mais ou menos, especialmente aqui no Mato Grosso, é a semeadura direta mecanizada. Então a gente faz uma mistura de sementes de espécies nativas com adubos verdes, normalmente, e até em alguns casos culturas agrícolas, para que o produtor até possa, nos primeiros anos, ter uma renda que ele possa tirar daquelas culturas anuais, né? Então essa mistura, que normalmente se dá o nome de muvuca, né? Ela é implantada ou em área total, ou em linhas, ou em sulcos, utilizando os implementos e o maquinário que já existe no cenário rural, principalmente em áreas em que domina a agricultura. Através do site Web Ambiente, o produtor com passivo ambiental pode saber quais as melhores práticas para recompor a sua área. Quais as estratégias de plantio que ele tem e quais são as espécies que ele pode utilizar adequadas para aquela condição de solo que ele tem na área dele, com a condição de clima que ele pode estar na região, dependendo do bioma onde ele está. No caso aqui de Sinop, nós estamos falando principalmente da região amazônica. Então o produtor, na hora que ele clica e vai simular uma área de Sinop, ele vai oferecer para ele quais são as principais espécies que ele tem para a região amazônica. Para o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Agrosilvio Pastoril, Dr. Austeclínio Farias, o evento superou as expectativas da entidade. Primeiro, uma demanda muito grande do público, o que nos fez realmente mudar o formato e fazer em 2 dias, com um público recorde, né, de mais de 900 pessoas. O segundo aspecto é dos resultados serem, pelo primeiro ano, resultados de experimentos efetivamente conduzidos dentro da unidade, com muitos parceiros e com temas ligados a políticas públicas como ILPF, plantio direto, código florestal, e que atingiu aí todo o estado. Nós tivemos participantes de todo o estado, de Mato Grosso, e também de todos os perfis de produtores, tanto pequenos como médios como grandes, né? Foi muito importante isso. E o terceiro aspecto, o aspecto cooperativo. Dentro das estações nós vimos colegas do setor produtivo e de colegas de outras instituições da Embrapa que participaram efetivamente desses experimentos, como a Embrapa Cerrados, Embrapa Algodão, Embrapa Sim, Embrapa Dourados, Embrapa Informática na Agropecuária, Embrapa Meio Norte, o que revela que o trabalho cooperativo é o trabalho que dá resultado. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O assunto agora é milho e milho no estado do Paraná. Por lá, a situação climática pode deixar o milho suscetível a perdas na segunda safra dessa temporada 2017-2018. Quem traz esse diagnóstico é a consultoria AG Rural por conta da falta de chuvas no estado. Um dos fatores também que ajudam nessa perspectiva fica por conta do plantio do milho fora da fase ideal por conta do atraso que se teve com a colheita da soja. Fatores que somados deixam o milho paranaense ainda mais em risco, lembrando que estamos falando do segundo maior produtor do cereal do país. Vamos ver então como é que está o estágio de desenvolvimento, os dados em relação a milho no Paraná. Você vê aqui que a colheita do milho de primeira safra, essa já praticamente sacada dos campos, está em 77% até o dia 20 de abril. Por que está tão atrasado? Você observe que tem 10 pontos percentuais frente ao ano passado. Exatamente por conta da colheita da soja. Como a colheita da soja ela é mais importante, é uma prioridade para o produtor, colhe-se a soja primeiro e depois o milho de primeira safra. Por isso vem o atraso, soja foi plantado com atraso e isso tudo tem acarretado atraso também para o milho de primeira safra. 87% estava no ano passado, como eu citei, 82% é a média. Portanto, colheita desse milho de primeira safra vem com atraso. Grande questão agora fica por conta desse milho de segunda safra, esse que foi cultivado já no estado do Paraná.
Algumas regiões, Juliana, como o oeste do Paraná, já tem 40% do milho em fase reprodutiva e ele vem com problemas porque não chove por lá. Pois é, Fabiano, há registros de falta de chuvas já por 20 dias nessa região oeste do estado paranaense. Vamos saber agora então com a Graziela Gonçalves como que ficou esse cenário por lá nos últimos dias, nas últimas semanas e quando há previsão de chuva, do retorno delas para o estado. As chuvas ao longo do mês de abril sobre o estado do Paraná não foram tão abundantes. Principalmente nas áreas centro e oeste, os acumulados mal passaram dos 25 milímetros. Já nas áreas centro e leste, esse acumulado ficou em torno apenas dos 10. Como vemos nas imagens de satélite, ainda temos pouca nebulosidade na maior parte do estado. Ao longo dos próximos dias, não temos ainda previsão de chuvas muito significativas para reverter a situação do solo, que no momento ainda vem se mostrando baixa, principalmente sobre o centro-norte do estado. Teremos aí então tempo seco e ensolarado, e inclusive no próximo período que vai do dia 29 ao dia 3 de maio, as chuvas só devem ganhar um pouco mais de intensidade no sudoeste do estado, com acumulados em torno dos 15 milímetros. Já nas demais áreas, esse acumulado mal deve passar dos 5 milímetros e a chuva segue bastante isolada e principalmente ao final da tarde. Para o próximo período, que vai até o dia 8 de maio, finalmente a chuva começa a ganhar um pouco mais de intensidade sobre o estado. Os acumulados na maior parte das regiões já conseguem chegar até os 15 milímetros e nas áreas próximas ao sudoeste teremos acumulados em torno dos 30, preparando melhor o solo para receber o milho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E você fica agora com as cotações da saca de 60 quilos do milho no estado do Paraná. E na última semana, a Agricultura BR destacava a situação do embargo imposto pela União Europeia sobre algumas indústrias frigoríficas, plantas frigoríficas brasileiras, em especial por conta da carne de aves e de frango. Nós trazíamos esse destaque principalmente por conta da BRF, e a nossa equipe de reportagem foi ouvir alguns dos envolvidos e também o que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ele falou a respeito do assunto. Nesta sexta-feira, o ministro Blairo Maggi conversou com o presidente Michel Temer sobre os impactos econômicos dos embargos. Todas as medidas na Organização Mundial do Comércio, também junto à União Europeia, já estão sendo tomadas, como garantiu o ministro Blairo Maggi nesta semana. Essas listas para depois a gente entrar com as ações necessárias e as contestações necessárias. Não é uma questão de retaliação, nós vamos buscar as nossas informações, vamos buscar os nossos direitos e, obviamente, o tratamento sempre é igual. Tem um velho ditado que diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco também, e o Brasil tem que sim se preocupar com isso. A BRF é dona de 12 frigoríficos proibidos de exportar. Veja onde ficam as unidades: Ponta Grossa, Paraná; Concórdia, Santa Catarina; Dourados, Mato Grosso do Sul; Serafina, Correia, Rio Grande do Sul; Chapecó, Santa Catarina; Capinzal, Santa Catarina; Rio Verde, Goiás; Marau, Rio Grande do Sul; Toledo, Paraná; Várzea Grande, Mato Grosso; Francisco Beltrão, Paraná; e Nova Mutum, também em Mato Grosso, sendo que essa unidade é da SHB, subsidiária da BRF. Por causa do embargo, algumas unidades já programam férias. Veja a programação. Em Capinzal, Santa Catarina, todos os trabalhadores envolvidos no abate de aves, a partir de 7 de maio, por 30 dias de férias. Rio Verde, em Goiás, todos os funcionários da linha de abate de aves, a partir de 14 de maio, também por 30 dias. Carembeí, Paraná, todos os funcionários na linha de produção, a partir de 21 de maio, também por 30 dias. E Toledo, no Paraná, vão parar 2.000 funcionários da linha de abate de ave, a partir de 2 de julho, também por 30 dias.
Você vê as decisões aí da BRF em relação aos seus trabalhadores. Há algumas situações que trazem algum tipo de medo para o mercado. Entre elas, fica a questão do desemprego para essas equipes de trabalho. Um fator ali que chamou atenção na reportagem é a unidade Várzea Grande. Essa unidade Várzea Grande no Mato Grosso, ela não está envolvida, ela não está bloqueada. Agora, um outro fator que nós destacamos aqui no Agricultura BR são as outras empresas também envolvidas. Nós também trazíamos isso na sexta-feira e você revê agora conosco. Aqui na tela, vamos ver as demais empresas que estão também citadas dentro desse bloqueio da União Europeia em relação às empresas que não podem mais exportar, ou pelo menos que estão com algum bloqueio com a União Europeia, de acordo com o documento que foi adiantado pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Essas estão nas listas a Copacol, ela que é de Cafelândia no Paraná, a Copagril também no Paraná, de Marechal Cândido Rondon. Trazemos aqui a Zanqueta Alimentos de Boituva, São Salvador, também no estado de Goiás, Belo Alimentos no Mato Grosso do Sul, Copavel Paraná, Avenorte no Paraná e também a Cooperativa Lar no estado do Paraná. São algumas das empresas que estão com esse envolvimento. O principal fator agora que mexe com todo o sistema agroindustrial brasileiro é por conta do consumo de milho em relação a essas indústrias. Evidentemente, são cooperativas e empresas muito grandes que fazem as suas aquisições com muita antecipação. Entretanto, isso pode trazer também impacto sobre os valores do milho no mercado físico brasileiro. O destaque de agora são as exportações brasileiras de milho e com destino para o México. O volume de milho enviado para os mexicanos tem crescido bastante na atual temporada. Desde setembro de 2017 até o último mês de janeiro deste ano, o volume de milho que o Brasil vendeu para o México chegou a 650 mil toneladas. Esse número é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e mostra que o volume enviado para o país cresceu demais na comparação com os números do ano anterior. Veja só os dados na sua tela. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, entre setembro e janeiro do ciclo 16-17, o Brasil enviou apenas 4 mil toneladas do cereal. Já no ciclo atual, foram 650 mil, contabilizando este período que está em destaque. De acordo com o órgão, os Estados Unidos seguem, é claro, sendo o maior fornecedor de milho para o México. Mas esse número aqui chama atenção, então, para o Brasil. Na expectativa do órgão, os mexicanos devem importar, na atual temporada, 16 milhões e 200 mil toneladas do cereal. Vamos saber agora como é que vem o milho sendo negociado na Bolsa de Chicago. Milho lá nos Estados Unidos, que vinha em queda na abertura dos negócios, neste momento se recupera e vai ganhando pouco mais de 1 cento de dólar. Posição de maio é negociada a 3 dólares e 78 centos por bushel. Julho, negócios a 3 dólares e 87 centos o bushel. Setembro, posição negociada a 3 dólares e 94 mais 4 por bushel. E dezembro, 4 dólares e 4 centos por bushel. Assim vem os negócios com o milho na Bolsa de Chicago, neste momento vindo em elevação. E este mês, a Cargill comemora 15 anos de fundação do seu terminal portuário no Porto de Santarém, no estado do Pará. Esse porto ele teve um investimento de 400 milhões de reais, um forte investimento por lá, opera, portanto, há 15 anos e tem uma geração de empregos diretos na ordem de 400 posições. Até o momento, foram 23 milhões de toneladas que foram embarcadas através deste terminal, levando muito desenvolvimento ali para aquela região, principalmente com grãos oriundos da região norte do estado do Mato Grosso. Um outro dado importante é que em 2014 a Cargill passou, e tem passado ainda, por um novo processo de ampliação desse terminal portuário em Santarém, no estado do Pará.
Notícia positiva agora para quem quer se especializar no mercado de café. Estão abertas inscrições para um mestrado internacional em Economia e Ciência do Café, que vai ser realizado na Itália. Estão abertas essas inscrições, então, que vão fornecer bolsa integral. Esse mestrado é realizado em Trieste, na Itália, pela Fundação Ernesto Illy e a Università del Café, em parceria com o renomado grupo de líderes em educação. Bom, então abertas essas inscrições, você pode fazer até o dia 15 de junho. Eu vou passar o endereço do site aqui e do e-mail para você que quiser mais informações. Anote na tela, é o master@illy.com. Mais detalhes, então, você entra em contato com Ernesto Illy Café para saber, ou também entrando em contato por e-mail. A colheita da soja no Mato Grosso, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é praticamente conclusa. Atinge 99,94% da área que foi cultivada com a oleaginosa, tendo um bom resultado de campanha, considerada recorde para o estado do Mato Grosso. No começo não se acreditava que ela superaria a safra passada, mas durante o desenvolvimento da safra, tudo deu certo na campanha. Vamos ver os números aqui, comparando com o ano passado e a média. Os números são praticamente iguais, porque todos eles vêm muito próximos. Você vê aqui, ó, que em 19 de abril estava com 99,94% da área lá no Mato Grosso já colhida. Em relação ao ano passado, eram 99,95%. Nosso sistema já até arredondou para 100%. Enquanto que a média para esse período é de 99,8%, portanto, já vindo com uma situação muito próxima aos últimos 5 anos e também a média. É importante lembrar que o estado do Mato Grosso cultivou em 9.464.000 hectares soja na temporada 2017-2018. E a gente vai para um rápido intervalo. Ainda nesta edição falamos sobre o setor sucroalcooleiro. Você vai ver que o preço do etanol tem caído por semanas seguidas no estado de São Paulo, mas o consumidor final não recebeu ainda esse repasse. Você pode entrar em contato conosco, você pode mandar sua mensagem, foto, vídeo para o nosso WhatsApp no 67996562266. Voltamos já. Estamos de volta e atenção, cafeicultor, é hora de acompanhar os preços no mercado. Começa vendo os valores do café arábica no cenário físico do Brasil. O preço vem oscilando bastante neste mês de abril. Já chegou a registrar alta, inclusive, em relação ao mês passado, mas agora vem praticamente na estabilidade, ou seja, valores bem próximos ao encerramento do mês passado. De acordo com o CPEA, o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, bebida dura para melhor, fechou a última sexta-feira negociada a R$ 427,02. Alguma queda de centavos em relação à data anterior. O valor agora segue bem próximo ao fechamento do mês passado. O que acontece com o setor do arábica agora é expectativa em relação ao início das atividades de colheita da safra atual. Vamos saber agora como é que vem os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York, a referência internacional, e aqui para o Brasil também, é claro. Nós trazemos aqui Nova York hoje com alguma recuperação, vai ganhando pouco menos de 1 cento de dólar nesse momento. Posição de maio negociada a $1, 17 centes mais 10 a libra peso. Julho, $1, 18 centes mais 90 a libra peso. Setembro, posição importante para o Brasil, assim como dezembro, é onde está precificada a safra brasileira. Setembro vem com $1, 21 centes a libra peso. E dezembro, $1, 24 centes mais 50 por libra peso. Recuperação para os negócios com café em Nova York. Lembrando que o dólar comercial está em alta nesta segunda-feira. Café Conilon agora em destaque. O preço desta variedade de café tem registrado ganhos aqui no Brasil. Mesmo em época de colheita, Rondônia, Bahia e Espírito Santo já colhem a safra 2018 do grão, que é positiva, vem de anos de recuperação
devido às secas ocorridas no estado do Espírito Santo. Bom, os valores vêm subindo. Na última sexta foi registrado mais um ganho, com o valor da saca alcançando os R$ 323,59. Vale a gente destacar que esta cotação é do café Conilon tipo 6, classificação peneira 13 ou acima. Acúmulo de ganhos no mês de abril já é significativo, chega a 4,93%. Vamos ver como é que vem a referência internacional para Londres. É o café Robusta negociado na Bolsa de Londres para o café Robusta, para o café Conilon aqui no Brasil. Você tem aqui a referência hoje vindo com queda. Posição de maio, ela está sendo negociada a $1.701 por tonelada. Posição de julho, $1.729 a tonelada. Setembro, $1.718 e novembro, $1.721. Vão perdendo um pouco agora, de 0,40% até 0,46%. Entretanto, vão manter no piso na casa de $1.700. E no programa de amanhã, a Agricultura BR vai levar você para dentro de uma usina do setor sucroalcooleiro, mostrar os trabalhos de moagem e também o desenvolvimento dessa safra 2018-2019. Uma safra que deve ser muito mais alcooleira do que açucareira. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas produtoras de cana-de-açúcar, principalmente no Centro-Sul. Quem fala a respeito do assunto é Graziela Gonçalves. A formação de um sistema de baixa pressão próximo ao sul do estado do Rio Grande do Sul garantiu o retorno das chuvas para o estado, mas mesmo assim o índice de umidade do solo por lá estava muito baixo. E como essa chuva deve durar pouco, até pelo menos o início de amanhã, ela não deve ser suficiente para reverter essa situação do solo. Já nas áreas produtoras de cana do estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo e também Paraná, a umidade do solo ainda se encontra mais baixa por conta da falta de chuvas mais significativas. Ao longo desses próximos dias, a previsão ainda vai ser de tempo seco e essa umidade do solo deve cair ainda mais. Para o próximo período, que vai do dia 29 ao dia 3 de maio, a expectativa é que a chuva até retorne, porém de maneira ainda muito mal distribuída e sem se esperar grandes volumes acumulados. A chuva segue principalmente no final da tarde, por isso que as aberturas de sol ainda continuam. Até o dia 8 de maio, a expectativa é que a chuva só deva retornar de maneira mais significativa, principalmente para o oeste do estado do Paraná, onde o acumulado chega até os 30 milímetros. No sul do estado do Mato Grosso do Sul e também de São Paulo, essa chuva já retorna com acumulados que podem ultrapassar os 15 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a gente por aqui segue falando do setor sucroalcooleiro. Vamos agora acompanhar como estão os valores do etanol no Brasil. Olha, mais uma queda foi registrada na semana passada. Preço do etanol hidratado e anidro tem registrado perdas semanais. De acordo com o CPEA, o valor do litro do etanol hidratado fechou a última semana a R$ 1,49 no mercado atacadista de São Paulo. O etanol hidratado é aquele que possui de 4 a 5% de água na sua composição e abastece diretamente o tanque dos automóveis. A gente vê as perdas aí semanais acontecendo, saindo de R$ 1,86 lá no fim do mês de março, para estar agora, portanto, já a menos de R$ 1,50. O valor do etanol anidro, que é aquele que é adicionado à gasolina, também registrou mais uma semana de perdas nesta última no estado paulista. O valor do litro saiu de R$ 1,70, preço este praticado até o último dia 13 de abril, para fechar a última sexta, dia 20, a R$ 1,68 o litro. A queda semanal no anidro foi de 1,10%. E a gente tem registrado essas perdas semanais, para o valor dos etanóis aqui no Brasil. De acordo com o CPEA,
Essa queda tem a ver com o início da safra nova 2018-2019, que entrou em vigor no dia 1º de abril e que acaba gerando um maior processamento da matéria-prima e assim uma oferta mais abundante do produto derivado, o biocombustível. Além disso, aquelas usinas com necessidade de fazer caixa também estariam ofertando o seu produto a preços mais baixos, por isso há esta redução no mercado. O que se comenta, no entanto, é que a queda forte vista nos mercados atacadistas não tem sido repassada ao consumidor. A gente vê, em primeiro lugar, a queda registrada tanto para o hidratado quanto para o anidro no acumulado de 5 semanas, considerando do dia 12 de março ao dia 13 de abril. Veja que o etanol hidratado caiu 38 centavos o litro e o anidro caiu 23 centavos o litro das usinas para, portanto, os postos de combustível. O valor, portanto, que o posto de combustível passa ao consumidor final, este não acompanhou essa queda aqui e ficou bem longe disso. De acordo com o CPEA, a queda registrada no estado de São Paulo, neste mesmo período aqui, em que houve 0,38 centavos o litro de perda para o hidratado, ficou em apenas 3 centavos o litro para o consumidor final. Em outros estados, essa queda para o preço do combustível é ainda pior. Veja só, no estado do Paraná, importante consumidor de etanol, a queda foi de apenas 2 centavos. Mas há situações ainda que chamam mais atenção, como é o caso dos estados de Minas Gerais e Goiás. Para o mesmo período, respectivamente, houve aumento no preço do etanol para o consumidor final, preço pago na bomba. Preço pago na bomba em Minas subiu 2 centavos e no caso de Goiás subiu 9 centavos, mesmo com essa queda que se tem nas usinas, o consumidor está pagando até mais pelo combustível. De acordo com os levantamentos, considerando o período sazonal, que são a média das últimas 5 semanas, 2018 é o ano que está tendo o pior desempenho em repasse para os valores menores das usinas para o consumidor final na bomba de combustível. Para o diretor executivo da Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar, o Antônio de Pádua, essa situação de demora no repasse da queda do preço do combustível prejudica demais o setor. Veja só o que ele comentou. Ele disse o seguinte: de acordo com informações da Única, o setor produtivo garantiu a oferta de produto em toda a entre-safra e ampliou a disponibilidade de etanol com a antecipação da moagem. Essa injustificada lentidão no repasse de preço ao longo da cadeia tem prejudicado a competitividade do hidratado e os consumidores, que poderiam estar pagando um valor mais baixo para o produto. Daí a situação, então, de discrepância em relação à queda no valor pago pelo biocombustível hoje em dia, as usinas do país e aquele que é repassado ao consumidor final. E enquanto o preço do etanol tem registrado perdas no Brasil nas últimas semanas, o valor da saca de açúcar tem registrado ganhos. Isso tem a ver com a expectativa do ciclo atual 2018-2019, que tem a projeção de destinar menos cana-de-açúcar à fabricação do adoçante. Menos oferta do produto no mercado torna aquela disponível mais cara. E é o que a gente tem visto no Brasil. Nesta última sexta-feira, dia 20 de abril, o valor da saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou no Porto de Santos negociada a R$ 56,40. A gente tem visto alguma oscilação acontecendo nos últimos dias, mas a tendência no mês de março é sim positiva. O acumulado do mês já registra ganhos de 3,66%. Bom, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, tem uma produção de açúcar muito expressiva. Mas um outro grande player no mercado do adoçante é a China, também um dos maiores produtores do mundo e grande consumidor.
O país, no mês de março, teve uma produção de açúcar bastante acelerada. Foi a mais alta dos últimos 3 anos, considerando o terceiro mês do ano. É o que contou o governo da China e mostrou para a gente que o volume de produção do adoçante chegou a 2.168.000 toneladas. O maior, portanto, para o mês de março desde 2015. Somando este número que a Juliana citou ao açúcar produzido na China desde outubro de 2017, o resultado vai ser uma safra chinesa, uma produção chinesa de açúcar de 9.535.000 toneladas. São quase 1 milhão de toneladas a mais do que no comparado com a safra anterior. Vamos ver esses números porque a produção chinesa vai ganhando força, vai ganhando peso. Entre outubro e março, temporada 17 e 18 alcança 9.530.000 toneladas contra 8.610.000 toneladas. Uma diferença de 820.000 toneladas aqui de produção entre uma temporada e outra, mostrando que a produção de açúcar na China teve forte aceleração. Mesmo assim, o governo chinês estimou uma redução na expectativa total de produção de açúcar no ciclo atual, passando de 10.300.000 toneladas para 10.250.000. Essa revisão aconteceu devido a uma menor produtividade em uma das regiões produtoras do país. A gente acompanha agora açúcar em Nova York, operando nesta segunda-feira. Mercado internacional do adoçante opera em campo negativo no dia de hoje. Contrato para entrega em maio vem a 11 centes de dólar mais 37 por libra-peso, com baixa de 0,30%. A queda é parecida para as posições seguintes. Contrato de julho vem a 11 centes de dólar mais 57 por libra-peso, outubro 11 centes mais 87 e a posição de março a 12 centes de dólar mais 99 por libra-peso, caindo 0,30 centes de dólar agora estas posições, mostrando, portanto, Fabiano, um cenário negativo nesse início de semana para o setor. E daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos responder perguntas de produtores de soja de várias partes do país. E ainda hoje, informações positivas para o setor arrozeiro. O governo federal anunciou que vai comprar 70.000 toneladas do cereal. Fica conosco, voltamos já. Estamos de volta com destaques da citricultura, aqui no Brasil e no exterior. O valor pago pela caixa de laranja no Brasil tem registrado queda para aquela negociada direto ao mercado atacadista. Já o valor da laranja negociada direto ao setor industrial, essa está estável. É o que mostra o CPEA para a gente. O valor da caixa de 40 quilos e 800 gramas esteve negociado ao longo de toda a semana no estado paulista a R$ 16,27. Esse preço registra ainda um leve recuo em relação aos valores negociados no mês anterior. Nos últimos dias, porém, está estável. Mudando a tela, a gente pode trazer agora o indicador da laranja pera in natura. A gente pode volta aqui para o estúdio, já a gente mostra esse outro gráfico. Agora sim, o preço da laranja pera in natura, falando ainda aqui do Brasil. Este valor vem registrando perdas. Essa é aquela laranja que o produtor negocia diretamente ao mercado atacadista. Na última semana, ela terminou com perdas. O valor da caixa fechou a R$ 28,73. Este preço aqui já está 9,11% abaixo do fechamento do mês de março. Agora sim, a gente fala sobre o setor internacional. Falamos de Estados Unidos. O consumo de suco de laranja no país tem registrado perdas. E isso é o que mostra uma empresa de pesquisa de mercado chamada Nielsen. A queda registrada nas últimas 4 semanas mostra, portanto, um recuo no consumo dessa bebida na comparação com o ano passado. Veja que no período de 17 de fevereiro até 17 de março, no ano passado, os Estados Unidos consumiram 133.240.000 litros de suco de laranja. No mesmo período, nesse ano de 2018,
O volume consumido chegou a 124.360.000 litros, mostrando, portanto, um recuo importante no volume do suco consumido no país. A queda foi de 6,7% de um ano para outro. Os Estados Unidos são importantes para o setor citrícola do Brasil, porque são um dos maiores consumidores do suco de laranja exportado pelo país. A Agricultura BR destaca agora como é que vem o suco de laranja sendo negociado em Nova York. Você acompanha conosco como é que está a situação das posições negociadas. Nós temos aqui a posição de maio sendo negociada a $1,45 mais 90 libra-peso, vai ganhando quase 3 centes de dólar neste momento. Julho, $1,45 mais 95 por libra-peso, com alta de 3 centes de dólar. Setembro, $1,46 por libra-peso, também com ganhos de 3 centes. E novembro, $1,46 mais 65 por libra-peso, alta de 3 centes de dólar por posição. As lavouras de algodão em Mato Grosso do Sul estão em fase de frutificação e enchimento de maçãs e, por enquanto, indicam um bom potencial produtivo. A Ampasul, Associação dos Produtores de Algodão de Mato Grosso do Sul, faz um alerta, no entanto. Ela afirma que, como as lavouras agora já fecharam as entrelinhas, ou seja, já cobriram o solo devido ao tamanho destas plantas, a irradiação solar e a passagem de ar ficam mais limitadas, o que, se aliado a uma umidade de ar, relativamente mais elevada, pode propiciar o aparecimento de fungos e doenças. Então, esse é um alerta da entidade que cuida do setor algodoeiro em Mato Grosso do Sul, uma vez que as plantas já estão cobrindo o solo, causando menos irradiação solar. Bom, foram constatadas algumas doenças doenças e pragas nas lavouras de algodão em Mato Grosso do Sul. Uma delas tem a ver com podridão. Algumas maçãs já estão apresentando, portanto, esse sintoma, podridão. Além da podridão, já foram identificadas mancha branca, mancha-alvo, bicudo do algodoeiro, apesar da infestação ser considerada baixa em relação aos anos anteriores, e também pulgão, ácaro rajado e percevejos. Fico alerta, então, para o setor sul-mato-grossense de algodão, que, apesar de indicar uma boa produção nessa safra, conta agora com essas questões fitossanitárias, Fabiano, que pode prejudicar se o clima não colaborar. Muita preocupação com essa questão fitossanitária, aparição de fungos, de bactérias. Quem responde como é que fica a previsão do tempo para essa região produtora de algodão é Graziela Gonçalves. Por enquanto, sobre o estado do Mato Grosso do Sul, quase não vemos nuvens carregadas e as chuvas ao longo do mês de abril foram muito mal distribuídas. Inclusive, a umidade do solo também baixou em grande parte aí da região e ao longo desses próximos dias ela não deve ser recuperada, mesmo porque o acumulado nem deve chegar aos 5 milímetros. Teremos previsão de tempo seco e bastante ensolarado. Para o próximo período é que ainda volta a chover de maneira muito fraca e bastante isolada, apenas sobre o centro-sul do estado. Já para o próximo período, que vai do dia 4 ao dia 8 de maio, aos poucos a umidade começa a se espalhar melhor pelas áreas ao sul do país. E aí os acumulados já conseguem atingir até os 15 milímetros sobre a metade sul do estado do Mato Grosso do Sul, beneficiando as lavouras de algodão. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Bom, e a gente fala agora sobre os preços do algodão aqui no Brasil, que vivem um momento positivo. Isso porque a expectativa de exportação do país nesse ano é bem elevada, o que estimula as cotações. Nesta última sexta-feira foi registrada uma nova alta no valor da libra-peso da fibra. O valor chegou a R$ 3,24 mais 0,2, de acordo com a apuração do CPEA. O mês de abril tem seguido o ritmo de alta visto ao longo dos primeiros meses deste ano. A alta no mês, em relação ao fechamento do mês passado, passa de 6,9%. Vamos saber como é que vem o mercado do algodão, cenário internacional. Nós trazemos aqui as posições negociadas em Nova York por libra-peso. Nós temos as posições ganhando meio cento de dólar no momento. Maio vem a 86 centes de dólar por libra-peso. Julho, 85 centes. Outubro, 82 centes por libra-peso. E dezembro, 79 centes por libra-peso. Todas elas ganhando pouco mais de meio cento de dólar neste momento.
E chegou aquela hora que a gente gosta muito por aqui, é a hora da participação do público de casa. É o quadro Agricultura BR Responde. Essa primeira participação do Agricultura BR Responde vem lá do Nordeste, vem do estado da Bahia. Vamos saber quem está participando conosco. É João José, do município de Euclides da Cunha, Bahia. Sou muito fã desse programa, é o que o João José afirma. Nós também gostamos muito, João José. E ele diz o seguinte: gostaria que vocês nos informassem sobre a previsão aqui para a minha cidade. Já estamos no preparo do solo. Como fica a distribuição das chuvas nos próximos meses? Pergunta do João José para Euclides da Cunha. Juliana. Vamos saber então com a Graziela Gonçalves como fica a previsão. Atenção. E agora vamos responder a pergunta do nosso telespectador João José, que fica lá no Nordeste do estado da Bahia, em Euclides da Cunha. Por enquanto, na imagem de satélite, a gente quase não vê nenhuma nuvem carregada por lá. E ao longo desses próximos dias até tem previsão de chuva, porém será uma chuva muito mal distribuída e com baixos volumes acumulados. Para o próximo período, que vai do dia 29 até o dia 3 de maio, a expectativa ainda vai ser de chuvas muito mal distribuídas. Teremos acumulados que mal vão passar até dos 5 milímetros sobre a região. O predomínio mesmo vai ser de tempo mais seco e ensolarado e a umidade do solo tende a diminuir. Inclusive, até o dia 8 de maio ainda não há expectativa de um retorno de chuvas mais abrangentes e os acumulados ainda devem continuar baixos, em torno de apenas 5 milímetros. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais. Tá aí as informações, atendendo o nosso telespectador de Euclides da Cunha. Se você quiser participar, é simples, manda sua mensagem no Facebook, no Twitter e no WhatsApp, no 67996562266. Este foi o Agricultura BR Responde. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. A gente ainda nessa edição traz aquela notícia boa para o setor arrozeiro, a compra de 70 mil toneladas pelo governo federal. E ainda tem muita participação de telespectadores, produtores de soja aqui no Agricultura BR. Não sai daí, voltamos já. Na última semana, Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul, teve uma grande feira voltada para a agricultura familiar. O repórter Kleber Rabelo esteve lá e nos traz alguns dos destaques. Um evento voltado para a agricultura familiar. A Tecnofan acontece uma vez a cada 2 anos e é organizada pela Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, Mato Grosso do Sul. Em cada edição, novas tecnologias são apresentadas na feira. A ideia, segundo o chefe-geral da unidade, é dar ao pequeno produtor a oportunidade de conhecer na prática o que há de mais moderno em relação a novidades para o setor agrícola de base familiar. Guilherme Asmus destacou a importância do trabalho que é realizado pelo pequeno produtor. Nós temos que entender que o pequeno produtor ele está numa atividade econômica importante não só para si, porque ele tem que ter renda, lucro, tem que ter qualidade de vida, como qualquer outro cidadão, mas também ele tem que participar da matriz econômica agrícola do estado e do país. Porque o que nós consumimos do dia a dia, tirando as commodities, o arroz, a soja, o milho, a cana, mas tem os produtos da cesta básica que, via de regra, são produzidos por esses produtores, por esse grupo de produtores. E torná-los mais eficientes é o nosso objetivo. Aqui no Mato Grosso do Sul, cerca de 80 mil famílias trabalham com agricultura familiar. De acordo com o último censo agropecuário, as principais produções são de mandioca, café e feijão. A agricultura familiar é caracterizada pela gestão da propriedade, que é compartilhada pela família, onde a atividade produzida é a principal fonte de renda. O seu Mirton é um exemplo de pequeno produtor que sustenta a família a partir do que planta e colhe. Para ele, ter acesso ao tipo de informação apresentada na Tecnofan é uma oportunidade para adquirir conhecimento. O que eu acho de importante aqui é que tem muita coisa, né, que a gente pode plantar lá, né? Ver aqui e plantar. Eu vim mais aqui, vim para ver o negócio de abelha. Que o rapaz ali tira mel, né? Então aí eu vim para falar com ele para me comprar umas caixas para criar lá na minha fazenda. O senhor planta lá? Eu planto soja, milho, feijão. E a renda é boa?
Ainda boa. Esse ano eu colhi soja, colhi 75 por hectare. O senhor é um pequeno produtor? Pequeno. Uhum. E dá para trazer um lucro bom para a família sendo pequeno produtor? Dá, consegue sim. Kleber Rabelo para o SBA. As cotações do arroz em casca têm avançado nas últimas semanas no Brasil, mesmo em época de pico de colheita, época em que o mercado normalmente opera em movimento de baixa. Segundo informações de analistas de mercado da consultoria Agrodados, os fatores que motivam esta recuperação nos preços são a expectativa do mercado por uma safra menor, também estoques de passagem mínimos, além do aumento da demanda e do bom momento das exportações. De acordo ainda com a Agrodados Consultoria, a dificuldade da entrada dos países vizinhos em competirem com o mercado do Brasil também facilita essa recuperação vista nos preços. Para acelerar essa recuperação nos preços, o setor produtivo gaúcho ganhou um aliado na última semana. Isso porque foi liberada uma aquisição por parte do governo federal na ordem de 70 mil toneladas. Os números, essa aquisição, ela vale para todo o país, mas deve atingir mesmo os dois estados do sul produtores, Rio Grande do Sul principalmente, e Paraná, já que 80% da produção brasileira está concentrado nesses estados. Veja só que são 70 mil toneladas que foram liberadas para a aquisição de governo federal, aliás, chamada AGF, do arroz. São 70 mil toneladas a um valor de até 50 milhões de reais pelo que foi liberado de acordo com a Conab. O estoque regulador atualmente está em 25 mil toneladas e espera-se que até a próxima quarta-feira sejam lançados os editais de compra e a expectativa é de 60 mil toneladas do estado do Rio Grande do Sul e 10 mil do estado de Santa Catarina. E é hora mais uma vez de responder o público de casa. Agricultura BR responde. Vamos ver quem está participando conosco. Nós temos algumas participações. Essa primeira é do interior do estado de São Paulo. Quem está participando conosco é Silvio de Taquarivi, estado de São Paulo. A pergunta dele é o seguinte: eu gostaria de saber se a tendência da soja é continuar subindo. Olha, além dele, o Luiz, do interior de Santa Catarina, também tem perguntas sobre o mercado da soja. Coloca na tela para a gente ler. Vocês têm como me informar se devo esperar para vender soja mais para junho? Pode subir o preço? Fabiano Luiz de Irineópolis, Santa Catarina, também tem essa dúvida. Para responder, nós conversamos com alguns consultores de mercado para chegar a alguma conclusão. Vamos aqui à resposta do Agricultura BR e olha só, a soja pode ter bolsões de bons negócios a partir de agora. Bolsões são aqueles momentos em que a soja dá aquela subida, seja por conta de dólar mais alto no Brasil, que é o que está havendo neste momento, ou uma recuperação um pouco melhor para os preços na Bolsa de Chicago. Mas com a colheita chegando ao final do Brasil, o Brasil vai ficando com mais soja disponível e o clima favorável para o plantio da oleaginosa no início do cultivo nos Estados Unidos, é provável não serem tão frequentes as altas a partir de agora. Então, situação é o seguinte: pode ter alguns valores mais em alta a partir de agora, mas são chamados bolsões, aquelas oportunidades de negócio. Mas a verdade é que os valores, neste momento, eles já são bem adequados. É um bom conselho para o produtor ver o seu custo de produção, travar os seus negócios, principalmente em relação à próxima safra, e também a aquisição dos seus insumos. Com isso, ele garante rentabilidade na temporada 17 e 18 e também uma aquisição com melhores custos para a próxima temporada. Silvio, Luiz, está respondida a pergunta de vocês? Obrigada pela participação. E você que também tem uma dúvida, manda pra gente. É seu quadro Agricultura BR Responde.
Vamos saber então como é que vem os valores com a soja. O pessoal está perguntando de preço. Vamos saber como é que vem soja. São os portos brasileiros em destaque, considerando aqui uma semana a total estabilidade para os valores. Porto de Santos, de acordo com a Grãos Corretora, no dia 17 de abril, na semana passada, terça passada, vinha R$ 86,50. No dia 18 caiu a R$ 86,00 a saca. Na quinta-feira estava em R$ 86,00 por saca ainda. E na sexta-feira fechou com recuperação vindo para R$ 86,50. O mesmo valor identificado nesta segunda-feira, R$ 86,50 para a saca de 60 quilos da soja. No Porto de Paranaguá, o preço pago pela saca da soja nesta segunda-feira também é de R$ 86,50. Mas na comparação com o fechamento da semana passada, há um acúmulo, uma vez que a sexta-feira fechou com valor a R$ 86,00. Relembrando os valores, na última terça, dia 17, Porto de Paranaguá pagava R$ 86,00 no valor da saca do grão. Baixou este preço para R$ 85,50 na quarta-feira e permaneceu neste patamar na quinta. Na sexta, fechou com alta a R$ 86,00 e nesta segunda, abre a semana então a R$ 86,50 a saca. Acompanhe conosco agora nas últimas informações desta edição, como é que vem soja operando na Bolsa de Chicago neste momento. Soja vai perdendo um pouco mais agora, Juliana. Perdas aqui, quedas de quase 10 centes ou até 10 centes de dólar por posição. Posição de maio vem a $10, 18 centes o bushel. Julho, $10, 30 centes o bushel. Agosto, $10 e 32 centes por bushel. E setembro, a $10, 28 centes por bushel. Negócios em queda, agora queda mais expressiva para a soja na Bolsa de Chicago. Importante lembrar que o clima lá melhorou, está com situação já de cultivo, de início de plantio para a soja norte-americana. Para a gente finalizar, vamos acompanhar o dólar no Brasil, como que vem operando a moeda aqui, ela que é tão importante com os negócios do agro. Dólar vem em alta de 0,94% agora, ampliando essa elevação e vendido a R$ 3,44 mais 3, abrindo a semana então em compasso de alta, assim como em outros países emergentes. Bom, essa edição vai fechando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.